بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Caros irmãos, estimadas irmãs, todo o louvor pertence a Allah subhanahu wa ta'ala, aquele que criou todas as coisas, estipulou um termo. Allah subhanahu wa ta'ala estipulou um termo certo para cada uma das suas criaturas e fez a noite e o dia se alternarem para quem queira se dedicar à adoração de Allah subhanahu wa ta'ala ou queira simplesmente ser bem agradecido a Allah pelas suas dádivas, pelas dádivas que Allah subhanahu wa ta'ala tem proporcionado às suas criaturas. Testemunho que ninguém é merecedor da adoração a não ser exclusivamente Allah subhanahu wa ta'ala. E o seu querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é o seu mensageiro, aquele a quem Allah subhanahu wa ta'ala enviou perto ou próximo do advento do dia do Qiyamah. Allah enviou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como portador de boas novas e administrador das más ações. Enviou-lhe também como um pregador, enviou-lhe como um pregador que chama para Allah subhanahu wa ta'ala com a sua permissão e fê-lo também uma luz brilhante. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é essa luz que Allah subhanahu wa ta'ala enviou para a face da terra para iluminar os caminhos dos crentes. Caros irmãos, estimadas irmãs, tenhamos temor de Allah subhanahu wa ta'ala e saibamos que as melhores palavras são as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo. E a melhor orientação existente aqui no mundo é a orientação do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saibamos também, caros irmãos, estimadas irmãs, que todas as invenções e inovações na religião são consideradas heresia, e todo tipo de heresia é prejudicial e leva-nos à perdição, e toda a perdição, caros irmãos, é infelizmente um caminho que nos aproxima do fogo infernal. Caros irmãos, estimadas irmãs, juntemo-nos e unamos em torno dos nossos irmãos crentes. Cada um de nós tem que ter sempre em mente a consciência de que a irmandade no Islã é algo que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu, e nós temos que tudo fazer para viver dentro deste espírito de irmandade. Inna hadihi ummatukum ummatan wahida. Esta vossa nação, esta nação do Islã é uma nação una e indivisível. Portanto, sempre que nos unimos em torno deste imã, em torno desta fé e desta crença, a bênção e a proteção de Allah subhanahu wa ta'ala recaem sobre nós. Allah adverte-nos no Sagrado Al-Qur'an em relação ao não cumprimento deste desígnio, deste princípio da união, deste princípio da irmandade dentro do Islã. Allah adverte-nos quando nós afastamos-nos deste princípio do amparo, da solidariedade e do sentido de coletividade. Allah nos diz: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. E quem confrontar o mensageiro depois de haver sido evidenciada a orientação, seguindo outro caminho, que não seja o caminho dos crentes, que não seja o caminho orientado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah diz: abandoná-lo-emos em seu erro e o introduziremos no inferno. Que péssimo destino. Caros irmãos, vamos hoje, inshallah ta'ala, fazer uma pequena reflexão sobre a meditação no Islã. Hoje
muitos de nós faz meditação, mas nós fazemos a meditação muitas vezes sobre princípios que não são princípios islâmicos. Porque ouvimos dizer que existe no budismo meditação, então procuramos os budistas que nos ensinam como se faz a meditação. Procuramos aqueles que conhecem a yoga, como é que se faz a yoga, que é uma das formas de meditação, e meditamos como os budistas ou aqueles que cultivam a yoga fazem. Muitas vezes, quando queremos meditar, sabemos que no hinduísmo existem várias formas de fazer meditação. Então procuramos os hindus, como é que se faz a meditação, e eles nos ensinam. Então nós fazemos a meditação como fazem os hindus, ou como fazem os cristãos, ou como fazem outras culturas, esquecendo-nos de que o Islã ensina-nos. No Sagrado Alcorão, Allah fala várias vezes, e na Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam várias vezes vem referida a necessidade da meditação constante por parte dos crentes. Isto, caros irmãos, faz com que nós, hoje, como muçulmanos que somos, que não temos este conhecimento, o que é que nós fazemos? Nós simplesmente negligenciamos, não sabemos que existe meditação no Islã e por isso procuramos outros caminhos para a meditação. Encontramos pessoas, quando, por exemplo, chegam em algum sítio solitário, à beira do mar, numa floresta ou em qualquer outro sítio, as pessoas, subhanallah, este é um sítio adequado para fazer meditação. Este é um sítio muito propício para meditação. Por quê? Porque essas pessoas buscam outros princípios e ensinamentos longe do Islã. Vejamos como é que Allah subhanahu wa ta'ala, caros irmãos, nos ensina em vários momentos a questão da meditação. Nós hoje não sabemos que a meditação é um ibadah, é um ritual. Do mesmo modo, quando nós fazemos salat, estamos a fazer um ibadah, um ritual. Quando estamos a jejuar, estamos a fazer um ibadah, um ritual. Quando estamos a ler o Corão, estamos a fazer um ibadah, um ritual. A meditação e a ponderação, caros irmãos, são também um ibadah no Islã. Hoje, se perguntássemos a alguém se sabe que a meditação é um ibadah no Islã, ninguém nos havia de dizer que sim. Constitui uma admiração, mas isto, caros irmãos, é o resultado da falta de conhecimento da nossa parte. Tadabbur, tafakkur, ta'aqqul, estes termos todos que querem dizer ponderação, meditação, querem dizer reflexão, todos eles foram usados por Allah subhanahu wa ta'ala no Sagrado Alcorão. Por isso, em vários versículos, Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an, então será que eles não ponderam, não meditam no milagre do Sagrado Alcorão? Afala tubsirun, então será que vós não tendes visão sobre esta matéria? Afala ta'qilun, então vós não refletis sobre isto? Afala. Allah nos chama para meditação, para ponderação em vários versículos do Sagrado Alcorão. Caros irmãos, a ponderação faz parte dos grandes rituais do Islã e das nobres ações praticadas pelos nossos corações e pelas nossas mentes. As nobres ações, as melhores ações praticadas pelos nossos corações e pelas nossas mentes, caros irmãos. Dentre essas ações encontramos o quê? Encontramos a meditação, a ponderação, a reflexão sobre a criação de Allah, este universo todo que Allah criou, a ponderação sobre os ensinamentos que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu no Sagrado Alcorão, a ponderação e a meditação sobre os valores e as virtudes que Allah subhanahu wa ta'ala estabeleceu através do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tudo isto, caros irmãos, são matérias, são substância muita, intensa para cada um de nós ter um espaço em sua casa, num canto do seu quarto, num canto da sua sala,
para tirar alguns minutos, se não algumas horas do seu rico tempo durante o dia, sentar e meditar na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, sentar e meditar nos fenômenos que Allah subhanahu wa ta'ala criou, os fenômenos da chuva, os fenômenos dos ciclones, os fenômenos, todos esses fenômenos que acontecem todos os dias, e nós os vemos, e nós sentimos, e nós ouvimos dizer, e testemunhamos eles a acontecerem, mas não tiramos nenhuma lição. Por quê? Porque não meditamos. Pensamos que meditação é para quem? É para os budistas, não é para os monges. Meditação é para aqueles outros e não tem nada a ver conosco. Nós só vamos meditar quando? Uma ou duas vezes na vida. A nossa meditação é quando alguém morreu na nossa família, naquele momento em que estamos perante o Mayit. Muitas vezes meditamos profundamente, sim. E quantas mais vezes nós meditamos? Poucas vezes. Passamos a nossa vida na distração, caros irmãos. Por isso, dizia, é importante falarmos sobre a meditação, sobre este ibada, sobre este ritual, que hoje é desconhecido, é negligenciado por aqueles que o conhecem e simplesmente não praticado pela grande maioria de nós. Caros irmãos, a meditação, como dissemos, ela deve ser em relação à criação de Allah subhanahu wa ta'ala, toda esta criação que Allah espalhou pelo universo. A meditação deve ser sobre os belos nomes e qualidades e características de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala é esse conhecedor absoluto de tudo. Allah subhanahu wa ta'ala é esse detentor de toda a força e de todo o poder. De prudência, conhecermos as qualidades de Allah no que diz respeito à sua tolerância, ao seu perdão, à sua grandeza, à sua magnanimidade, conhecermos o poder de Allah subhanahu wa ta'ala e estarmos cientes e convictos em nossas mentes e em nossos corações desse poder, dessa força, desse conhecimento absoluto de Allah subhanahu wa ta'ala, o qual nenhum de nós, o qual todos nós, se juntarmos o nosso conhecimento, a nossa força, o nosso poder, não tem nem como tão pouco equiparar-se a Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, a crença do servo, a crença das criaturas, a nossa crença em relação a Allah subhanahu wa ta'ala, em relação aos seus atributos, é algo extremamente importante. É algo que nós temos que cultivar no nosso dia a dia. É algo que nós temos que fazer, para quê? Para que a nossa fé aumente e cresça. Recordar-se, refletir sobre os nomes, as qualidades de Allah subhanahu wa ta'ala faz com que a nossa fé, a nossa crença aumente e a nossa convicção na existência de Allah subhanahu wa ta'ala, a nossa convicção no poder de Allah subhanahu wa ta'ala todos os dias cresça e aumente. E é isso que todos nós necessitamos. Todos nós necessitamos de aumentar o seu iman. Hoje, cada um de nós, quando cometemos uma falha, cada um de nós, quando faz alguma ação má, quando é interpelada, logo dizemos, não, o meu imã é fraco, o meu imã é fraco. Ora, até quando é que nós continuaremos neste imã fraco? O nosso nível sempre é aquele fraco. Quando é que nós faremos algum esforço para que o nosso imã suba um bocado mais? Ninguém de nós, caros irmãos, faz esse esforço. Allah subhanahu wa ta'ala chama-nos a meditação, caros irmãos. Allah diz no Sagrado Al-Quran: Kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Este é um livro, Sagrado Al-Quran, que foi revelado por nós a ti, ó Muhammad, para que eles, o seu ummat, para que o seu povo, liyadabbaru, para que eles ponderem, reflitam, meditem sobre os seus versículos e para que os inteligentes, os dotados de inteligência, possam compreender na profundidade os significados destes versículos. Afinal, por que Allah Ta'ala revelou o Sagrado Al-Quran? Para que Allah Subhanahu wa Ta'ala revelou o Sagrado Al-Quran? Será simplesmente para nós pegarmos este Quran e embelezarmos as nossas prateleiras? Será este Sagrado Al-Quran um livro revelado para nós simplesmente, quando chegar o mês de Ramadã, lermos, fazermos uma khatba e ficarmos satisfeitos? Será para isso? Será este Sagrado Al-Quran
para nós esperarmos o dia que vai falecer um ente querido nosso e nós vamos ler e fazer uma khatma do Sagrado Alcorão? Será para isso que o Corão foi revelado? Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Caros irmãos, não há dúvida que as pessoas mais bem guiadas e as que obterão a plena salvação neste mundo e no outro serão aquelas que se esforçam em buscar a orientação para as suas vidas no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. É preciso que nós busquemos orientação das nossas vidas, cada passo da nossa vida que nós dermos, buscamos a orientação no livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Sagrado Alcorão, Surat Al-Ma'idah, nos versículos 15 e 16: قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Ó gentes, chegou até vós, da parte de Allah subhanahu wa ta'ala, uma luz. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam é essa luz. Allah diz: قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ. Quem é este nur? Quem é este brilho? Quem é esta luz? É o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وَكِتَابٌ مُبِينٌ. E ele não veio sozinho, veio com um livro esclarecedor, um livro claro e esclarecedor, que é o Sagrado Alcorão. Através de Muhammad e através deste livro, Allah subhanahu wa ta'ala, Yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subul as-salam. Allah guia os crentes, aqueles que são crentes em Muhammad, aqueles que são crentes neste livro. Allah guia-os para os caminhos da paz. Allah guia-os para os caminhos da paz. Allah subhanahu wa ta'ala se satisfaz com esses que tomam esses caminhos e tira-os das trevas para a luz com a sua permissão e guia-os para o caminho da retidão. Portanto, o crente, caros irmãos, estimadas irmãs, quando recita as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala e presta atenção nos seus significados e medita sobre até que ponto as suas ações correspondem àquilo que é nos requerido por Allah subhanahu wa ta'ala, e faz questão de seguir as suas ordens, faz questão de se abster daquilo que Allah proibiu. Quando a pessoa tem medo, tem receio de fazer aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, porque Allah disse: se fizerdes isto ou aquilo, mas aquele outro, sofrereis um castigo tremendo. Se a pessoa tiver esse medo do castigo que Allah ta'ala diz no Sagrado Alcorão, e se a pessoa ler o Sagrado Alcorão nessa esperança de que a misericórdia de Allah cairá sobre si, nessa esperança de que através das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala as portas da misericórdia se abrirão para si, se a pessoa ler o Sagrado Alcorão nessa esperança de que a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala ser-lhe-á garantida, ora, quem tiver estas qualidades pode se dar por satisfeita, que será daquelas pessoas que recitaram o Sagrado Alcorão e conferiram-no o devido direito. Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Aqueles a quem nós fizemos revelar o livro Alcorão e eles recitam-no e dão o seu devido haqq, dão o seu devido direito. O Corão, caros irmãos, estimadas irmãs, tem direitos sobre nós. Tem direitos sobre nós. Nós temos que aprender quais são os direitos que o Sagrado Alcorão tem sobre nós. Não é um livro, como dissemos, para guardá-lo na prateleira e para embelezar e para ler em cerimônias específicas. Caros irmãos, vamos ainda na questão da meditação ler alguns trechos do Corão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como dizia, a meditação é o despertar do homem para a conexão com o seu interior. Aquela pessoa que não medita, ele é como se fossem duas pessoas. A sua mente espalhada aí pelo mundo fora, o seu corpo é outra coisa. A sua mente caminhando para um lado, o seu corpo para o outro lado. Caros irmãos, interessa-nos falar na perspectiva do Islã o que é esta meditação.
E as principais fontes no Sagrado Alcorão, como dissemos, é o Corão e o Sunna do Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ao lermos este Corão e este Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, encontramos que a meditação, a ponderação, ela toma três formas. Ela toma três formas no Islã. A primeira forma é a oração contemplativa. A oração, caros irmãos, contemplativa. O que é isto de oração contemplativa? A pessoa está a fazer a sua oração, o seu salat, o seu dhikr, o seu tilawat al-Qur'an, tem em mente a presença de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que diz o profeta sallallahu alaihi wasallam no hadith al-Qudsi: qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Eu dividi a oração. Allah é quem diz. O profeta sallallahu alaihi wasallam narra as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz: qasamtu as-salata bayni wa bayna 'abdi nisfayn. Eu dividi o salat, a oração, entre mim e o meu servo em duas partes. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قلت حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قلت حمدني مجدني عبدي وإذا قال عبدي الرحمن مالك يوم الدين. Então Allah subhanahu wa ta'ala neste hadith ensina-nos que quando nós dissemos Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah acima dos sete céus e dos sete céus, Allah responde, diz: o meu servo está me louvando neste momento. E quando ele diz Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah diz: o meu servo neste momento está me glorificando. Quando ele diz Malik Yawmiddin, Allah diz: o meu servo está me enaltecendo neste momento. Se o servo de Allah, se o crente, na hora que está a fazer o seu salat, tiver esta noção de que tudo quanto ele profere, ele pronuncia, Allah está a responder, então vai ser uma oração contemplativa, uma oração em que ele está a contemplar a presença de Allah, está a contemplar a resposta que Allah está a dar para si. E não é por acaso, caros irmãos, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina e diz que salli salata muwaddi', façam a oração daquele que está-se a despedir. O que é que isso significa? Se nós entrássemos para as nossas orações, se nós entrássemos para o nosso salat com aquela convicção, certeza de que não teremos outra oportunidade depois de fazermos o salat al-Zuhr, depois de fazermos o salat al-Jum'ah, Allah não nos vai dar mais oportunidade de fazermos o salat al-Asr. Allah vai nos tirar do dunya. Salli salat muwaddi', faça o salat como este que está-se a despedir. Como é que é o salat de quem se despede? De quem tem a certeza de que não tem mais vida, não tem mais uma hora, não tem mais um minuto. Que tipo de salat vai ser este? Vai ser uma oração contemplativa. Vai ser uma oração em que essa pessoa vai se dedicar de corpo e alma exclusivamente para Allah subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha al-mu'minun. Allah diz no Sagrado Alcorão: serão bem-aventurados os crentes. Quem são esses crentes bem-aventurados? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Aqueles que nas suas orações eles são devotos, fazem as orações com devoção, concentração, fazem orações com humildade. Não as nossas orações, e quando dissemos Allahu Akbar, logo começamos a pensar no nosso dunya, pensamos no nosso carro se está bem fechado ou se não está bem fechado, pensamos na nossa família, no nosso filho, se já foi à escola, se não foi à escola, pensamos em tudo do dunya. Entramos para o salat, mas não contemplamos Allah subhanahu wa ta'ala, não contemplamos verdadeiramente Allah subhanahu wa ta'ala. Entramos para o salat e o nosso salat é um salat morto, sem espírito, sem alma. Esta meditação que Allah subhanahu wa ta'ala nos ensina no Sagrado Alcorão é aquilo que se chama oração contemplativa. Mas existe também, caros irmãos, olhando para aquilo que são os textos sagrados do Alcorão, aquilo que é a leitura contemplativa. Leitura contemplativa
a gente lê o Corão, a gente procura perceber os significados do Sagrado Al-Qur'an. E Allah no Sagrado Al-Qur'an: أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Allah está-nos a chamar para reflexão. Então, por que as pessoas não refletem para pensar e verem e chegarem a uma conclusão para verem quem é o Criador absoluto de todas essas coisas? Não refletem. Acaso não refletem? E não só, وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. E por acaso vocês também não refletem na vossa própria criação, como Allah criou este corpo, este ser humano, e como é que ele funciona, esta forma de funcionar do corpo do ser humano. Vocês não olham, não percebem, vocês não refletem, vocês não ponderam, não param um momento para ver, isto só aconteceu assim, só prontos. Como dizem os outros, é resultado do Big Bang, pronto, aconteceu, e depois o Sol foi para lá, a Lua foi para outro sítio, depois não sei o quê, depois os macacos reproduziram-se a partir de um lagarto, depois ficaram macacos, depois ficaram homens, depois... É isto, caros irmãos, isso não faz nexo, não tem nexo absolutamente nenhum, não faz sentido nenhum para ninguém, nem para eles próprios, aqueles que inventaram essas teorias. Por isso, a leitura, caros irmãos, leitura principalmente do Sagrado Al-Qur'an e dos hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e neste particular, caros irmãos, infelizmente, em minha casa e na casa de muitos de nós, não tiramos 5 minutos para lermos o livro da biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não tiramos 5 minutos para eu e a minha família lermos alguns livros do hadith, 40 hadiths, Riyad al-Salihin, tradução de 1 ou 2 versículos sagrados ao Corão. Caros irmãos, ninguém está a fazer, e por isso continuamos a viver nesta escuridão em que nós vivemos, longe dos ensinamentos de Allah e do seu profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terceiro, a meditação em solidão. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam costumava sair de Meca e sentar no Ghar Hira, na cave de Hira, solitário, sozinho, e ficava a meditar. Meditar em quê? Na criação de Allah subhanahu wa ta'ala, nas criaturas de Allah, naquilo que estão a fazer de bem e naquilo que estão a fazer de mal. E não só, vejamos, caros irmãos, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alguém diria, não, mas isto foi antes do advento do Islã. Vejamos o hadith narrado por Aisha radiallahu anha. Certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou em minha casa para dormir. Entretanto, fora do habitual, ele diz a Aisha: oh Aisha, por favor, hoje deixe-me solitário, deixe-me à vontade, como quem diz, hoje não quero nada consigo, durma, fique à vontade e deixe-me à vontade também. Aisha disse, radiallahu anha, olha, eu gosto da sua companhia, gosto de estar ao seu lado, gosto de estar apegada a si, mas também gosto de tudo que te conforta a si. Se a sua solidão nesta noite vai lhe confortar, então eu também gosto dessa solidão. Ela permitiu que o profeta sallallahu alaihi wasallam ficasse longe de si. E eis que o profeta sallallahu alaihi wasallam sai e faz o seu wudu, entra de novo para o seu quarto e fica num canto e fica a orar e a orar. E durante a sua oração, Aisha diz, eu só ouvi ele chorando e chorando e chorando durante a noite toda. E quando se aproximou a hora do Fajr, ele já estava deitado, cansado. Eis que Bilal radiallahu anhu, como era hábito, vinha anunciar, Ya Rasulallah, já chegou a hora do Fajr, vou dar o azan do Al-Fajr. Então ele diz, ó Bilal, venha cá, e Bilal aproxima-se. E ele diz, unzilat ilayya, hoje, esta noite, foram-me revelados versículos. Ele repetiu 3 vezes, Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbar fiha. Ai dessas pessoas que lerem estes versículos e não sentarem e ponderar sobre eles. Ai dessas pessoas que lerem esses versículos e não sentarem e ponderarem sobre eles. Quais são esses versículos, Ya Rasulallah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Allah subhanahu wa ta'ala revela para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: na verdade, na criação dos céus e da terra, na criação dos seres humanos, nos ventos, nos fenômenos que fazem as chuvas caírem, que trazem o benefício para as pessoas, tudo isso, Allah revela uma série de fenômenos, diz la ayatin, tudo isto são desígnios, tudo isto são sinais, são símbolos, liqawmin ya'qilun, para que as pessoas, para que os seres humanos ponderem, reflitam sobre isso e através dessa ponderação cheguem a esta conclusão e esta convicção de que isto é algo feito somente, exclusivamente por Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, este é o terceiro tipo de meditação, que é a meditação em solidão. Na verdade, muito mais gostaríamos aqui de falar. Como puderam ver, li aqui somente 6 a 7 páginas, mas tenho aqui acima de 20 e tal páginas que falam ainda sobre este tema. Infelizmente o tempo não é muito, não nos dá para dizer mais sobre esta matéria, mas fica, caros irmãos, aqui a lição de que a meditação, a ponderação é algo que faz parte dos rituais do Islã, como é o salat, como é o tilawat al-Qur'an, como é o jejum, como é o hajj, como são os outros rituais. Tirarmos uma parte do nosso tempo, 5 minutos por dia, 10 minutos, sentarmos num canto da nossa casa, através do dhikr, através do tilawat al-Qur'an, através do salat, através de outros tipos de oração, refletirmos e ponderarmos sobre as nossas vidas. Qual é o rumo que estamos a dar às nossas vidas? Será que estamos a dar um rumo certo às nossas vidas? Será que nós de facto estamos a acompanhar? Estamos a aprender? Será que nós estamos a apreender? Será que nós estamos a praticar aquilo que Allah quer de nós? Será que estamos a obedecer aquilo que são as virtudes que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou? Então tudo isto, caros irmãos, deve fazer parte das nossas vidas. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos dê a compreensão do Sagrado Al-Qur'an, da Sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, nos dê a compreensão também de tudo quanto Allah subhanahu wa ta'ala colocou na face da terra como desígnios, como símbolos, para que nós pudéssemos, ou para que nós possamos refletir e ponderar sobre eles. Caros irmãos, vamos, inshallah ta'ala, fazer a primeira khutbah e na segunda khutbah, inshallah, quando terminarmos a shahadatain e o salat e o salam para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vamos fazer como fazia o nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos momentos de aflição, de dificuldade. Ele costumava rezar intensamente, fazendo dua intensamente, para que Allah alivie qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de dificuldade que a comunidade esteja a sofrer. E neste caso muito particular, peço-vos encarecidamente que ponham todo o vosso coração e devoção neste dua que inshallah vamos fazer a favor do nosso irmão sequestrado, pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala que lhe dê o alívio o mais rápido, o mais breve possível, sem nenhuma sequela, sem nenhum tipo de situação, portanto, má, e pedirmos a Allah subhanahu wa ta'ala, portanto, que proteja a família, proteja a todos os muçulmanos e nos dê o bem-estar aqui no dunya e no akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.